Esse vídeo eu acho que vai ser muito interessante para quem está aí no primeiro ano de cálculo, segundo também, né? Pretendo que tenha continuação esse tipo de vídeo. E muitos aí devem conhecer o Wolfram Alpha, né? Ele é bem famoso, o pessoal utiliza muito para conferir equações, resoluções. E com o Python também tem como você fazer muita resolução e simplificação de maneira simbólica, né? E isso vai te ajudar muito, principalmente se você quiser ir mais para frente e resolver, né? Criar seus próprios códigos e resolver coisas mais específicas e conhecer todas as bibliotecas que as programações possuem. No caso, o Python tem NumPy, tem o SymPy que eu vou mostrar aqui agora. E como ele é simbólico, né? Ele fica um tanto quanto fácil, já que praticamente da maneira que você escreve as equações no caderno e resolve, você faz mais ou menos igual aqui, devido a essa parte simbólica do SymPy. Não que você não deva fazer e abrir as contas, as equações, fazer por definição, limites, derivadas, é bom fazer isso, mas nem sempre vai dar tempo e vai ser o preferível, né? Além de que você pode querer conferir determinados resultados e uma opção então é saber utilizar bem essas ferramentas e fazer esse tipo de coisa, né? Então vamos aí, mão na massa, né? Hoje vai ser só o SymPy, né? Então a gente vai importar o SymPy como SMP e dele eu pedi para importar tudo. Como eu disse aí no começo, ele é uma biblioteca que utiliza de símbolos, né? Ela é simbólica. Então, para que a gente consiga fazer alguma coisa, a gente tem que definir os símbolos. Definir é bem simples. Vamos definir, por exemplo, x e y, x, y é igual, aí chama a função smp symbols e define eles entre aspas, duplas aspas, ou uma só, né? X espaço Y. Deu algum erro, porque o SMP não foi definido, né? Eu não executei a primeira, não chamei. Ok. Uma vez então com eles, você pode, por exemplo, quando você escrever x ao quadrado, né? Veja, você está utilizando quase que a mesma forma digitada em Wolfram Alpha, nesse tipo de programa, né? Ele dá o resultado aqui simbolicamente. Ele entende isso, né? Mais y. E vai. Você pode inclusive definir funções, dizer que um f é essa função que a gente chamou, né? Pedir para mostrar o f, ele vai mostrar aquela função ali, x quadrado mais y. E se você colocar, por exemplo, um f de 2, ele não dá nada. Pois a função para você substituir aqui chama subs, que ela é do SMP, né? Como você já mostrou que o f, ele simbolicamente é um x quadrado mais y, então f subs, entre aspas, aí você tem que definir qual símbolo você está modificando, no caso x, por exemplo, por 2. Então, quando eu executar isso, ele jogou 2 aqui no x, 2 ao quadrado 4, 4 mais y, ele manteve o y. Se você quiser o y, você coloca outros subs concatenado, y, por exemplo, 1. Então, ele vai fazer mais um que dá 5. Ok, então vamos, por exemplo, a uma das coisas mais do início do curso de cálculo, né? Limites. Com o CIPY você consegue fazer limites, né? E, novamente, pelo fato dele ser simbólico, ele facilita muito. Por exemplo, aqui a gente tem essa, essa expressão aqui, né? Então, sempre você chama o SMP, aqui é o sino de x menos cosseno x, então SMP cosseno x, e tudo isso dividido por 1 menos tangente x. Então, 1 menos SMP ponto tan de x. Acho que falta um aqui. Vamos ver, né? Então, a expressão está correta, né?
E agora o limite é só um smp.limit da função que você quer, diz quem que vai, no caso é o x, e ele vai até π sobre 4, né? Isso, π sobre 4. Então, novamente, o SymPy possui, então o π e simplesmente dividir por 4. E ele faz o cálculo e te mostra, né? Mesma coisa aqui, então você faz novamente a função. Interessante que dá para ver. O número neperiano é o ESP, elevado a 1 sobre x, e aqui você pode manter assim também. E do mesmo jeito, smp.limit de x a 0. A 0 positivo, né? Então aqui outra coisa interessante do SymPy, né? Você agora tem que dizer a direção, né? Isso você vai dizer através do dir. Dir igual a, aí é o mais ou menos. No caso aqui é o 0 positivo, a gente vai dizer que é o dir mais. E ele faz. E aqui embaixo a mesma expressão, né? Vou copiar ela, só que agora pela esquerda, né? 0 negativo. Se eu fizer, né? Ele já dá o resultado que esse limite dá 1, 0 à esquerda, e dá 0 para 0 à direita. Ele também faz para infinito, ele tem uma função, então novamente x dividido por a raiz quadrada é a SQRT, básica de quase todos, de x quadrado mais 1, então x quadrado mais 1. Vamos ver se acertei a expressão, está corretinha. SMP limite de x tendendo a infinito, né? O infinito é o SMP ou dois Os, ou, parece um infinito, né? E ele dá conta. As derivadas também ele possui uma função que já chama derivada, que também é muito simples, bem fácil de entender. Então vamos escrever a função SMP seno de x dividido por 1 menos SMP cosseno de x. Tudo isso aqui ao quadrado. Vamos ver se está escrito certo, né? Aqui você vê que ele não faz não abre ali o grandão em tudo, ele já faz para cada um, mas está correto. E agora é só chamar o SMP ponto diferenciar com relação a x. Ele diz que está faltando alguma, certo? Ele diz que está faltando alguma aqui. Então, e ele deu essa expressão meio grande aqui. Talvez tenha como simplificar, né? Vamos ver. Existe uma função também que é o smp.simplify. E você coloca o que você quer simplificar inteiro. Ele deu uma mexida que ainda assim ficou um pouco estranho, mas já está melhor. O logaritmo, né? O logaritmo aqui é o smp.log, mas ele já é o log neperiano. Então esse log não é log na base 10. Se você quiser na base 10 ou em outra base, você tem que dizer, né? Então, log x na base 5, e veja como ele vai escrever isso. Log x dividido por log 5. Isso daqui elevado a x sobre 2. Aí aqui tem duas maneiras. Ou você faz o elevado a x sobre 2, e ele vai fazer. E tem uma função que é o SMP, se você quiser manter, né? SMP, eu acho que não vai funcionar aqui, mas vamos tentar. Vai funcionar o x2. Ele não funciona, acho que só com número. Deixa eu colocar um aqui só para ver. Isso, aí ele faz o elevado a meio, que seria a raiz, né? No caso, como tem o x ali, vai ficar x sobre 2. E está aqui a função que a gente quer, e agora novamente. smp.diff, abre, em relação a x, fecha. Novamente ele te dá essa expressão bem doida aqui.
talvez tenha como simplificar. Vamos ver se ele resulta em algo melhor. Não muito, né? Deixa como estava. E ele também consegue fazer funções compostas, né? Isso aqui, no caso, o pessoal da física é interessante quando chegar em mecânica lagrangiana, mecânica hamiltoniana e demais, né? Só que aí, novamente, como é simbólico, você tem que dizer para ele que f e g são funções, né? Então você vai, por exemplo, definir um f e um g, vai novamente SMP symbols, f, g, só que aqui você vai colocar um CLS e vai dizer que ele é do tipo função, SMP function. E ele vai entender então que agora f de g, fg é uma função, né? Não é simplesmente uma variável, uma letra. Aqui você então define o g como uma g de x e a f como uma f de x, né, como está ali, mais g. Aí se você pedir para mostrar o f, eu não tinha executado ali em cima direito, então ele não fez. Aqui está, e quando você pede para ele chamar f, está aqui uma f de x mais gx. E o SymPy consegue fazer diferenciação desse tipo de função, né? Então, SMPDIF, no caso de f, que eu já acabei de dizer que a f é uma f de x mais g, com relação a x. E quando for, ele então te dá essa expressão, colocando aí um outro fator, né, para conseguir fazer a diferenciação. As antiderivadas básicas, né, como aqui não tem valores, né, para cálculo, ele não vai dar aquela constante. Então você tem que ficar bem esperto com isso para, na hora de colocar seus resultados, não esquecer dela. Mas, novamente, aqui é o seno de x ao quadrado vezes cosseno de x ao quadrado. Vamos ver se está certo isso. Está ok. E a função agora é SMP integrate. Integrate da função. E se você colocar só x, ele vai então fazer, né? E ele te dá então aqui a resposta. Acho que vamos ver se existe alguma simplificação. Acredito que essa integral eu peguei do Demidovich. Ele dá uma simplificação que ele consegue melhorar a resposta. E novamente, né, não tem aquele mais C aqui, né? Assim, definida, ele não identifica. Então tem que ficar sempre lembrando disso para colocar no seu problema. Seno hiperbólico é o sin h. Sin h de x ao quadrado vezes SMP. Cosseno hiperbólico também, cos hx ao quadrado. Colocou aqui. Integrate relação a x. Ele também te dá essa expressão bem grande aqui, que vamos ver se existe alguma simplificação. Simplify. E ele deu uma simplificação boa, né? Saiu daquela expressão bem grande para uma bem menorzinha. Esse também é um tipo de integral indefinido que você vê direto, né? E ele consegue fazer. Essa aqui ele até demora um pouquinho, né? Então x dividido por raiz quadrada, né? De 1 menos x quadrado. Vamos ver se está certo. Ok. E agora SMP integrate relação a x. E ele dá então a integral. Também consegue resolver problemas de valor de contorno bem rápido aqui, simples. Né? Dado esse dy dx 8x mais cossecante quadrado de x, com a condição de que y π sobre 2 é igual a menos 7. Resolva então para y igual a x aqui.
Tem que lembrar que quando a gente faz integral ele não coloca o c, né? Então a gente tem que lembrar de fazer o mais c. Então vamos escrever primeiro a função, né? 8x mais SMP cossecante CSC cossecante x ao quadrado. Ok, 8x mais cossecante. Então vamos fazer a integral. Só que aqui eu vou chamar de integral. Integral igual a SMP integrate de 8x tal, relação a x. E ele então salva aqui, mas não tem aquele mais c. Então, se a gente for pensar, é a integral mais aquela constante com a integral em π sobre 2 é igual a menos 7. Então quer dizer que se eu quiser saber aquele c, eu tenho que fazer menos a integral menos 7, eu vou encontrar o c. Então, pela minha constante seria menos a minha integral, que eu calculei ali em cima, menos 7, que é o do dado contorno, né? Se eu pedir para ele mostrar esse c, ele vai me dar isso aqui. E aí, a gente então vai ter o nosso y, que é o quê? É a integral mais c. E pedir para mostrar o y, né? Sim. Eu tenho que substituir, né? Então, a integral substituída, subs, né? Ponto subs, com o x substituído para o π sobre 2. SMP π sobre 2. Aí ele vai me dar agora aquele c, né? Menos π quadrado menos 7. E, e aqui sim o y agora ele vai me dar a expressão correta, né? O 4x quadrado menos π quadrado menos c. Aqui ele não. Vamos ver se um simplify ele rearranja isso. Ponto simplify y. Não, ele deixa igual, né? Mudou acho que só a função ali. Cosseno sobre seno ali. Ele não mais rearranja, mas sem problema. E agora também tem algumas integrais um pouquinho mais complicadas que ele também faz. É só você ter novamente um SMP raiz quadrada de x. Tudo isso elevado. Aqui sim, agora você pode usar aquele rational, se você quiser manter, né? Só para você ver, ó. Ele faz a raiz cúbica. Tudo isso dividido pela raiz SQRT de x. Ok, ele manteve. E aí você então faz o integrate dessa função com relação a x. E ele dá essa expressão aqui, né? Vamos ver se ele tem alguma simplificação. Simplify. E ele consegue uma simplificação boa aqui. Novamente, né? Essa coisa doida aqui. 4 vezes x menos 1 vezes cosseno SMP, que é o barra SMP, cosseno x não, cosseno da raiz SMP da raiz de 2 que multiplica 4x menos 1 e ao quadrado mais 1 dividido por essa função aqui, né? Raiz de 2 é tudo isso dividido por aquela função. Vamos ver. Sim, ó, digitei certo. Então, agora novamente SMP integrate isso daqui com relação a x. Aqui agora você pode ver que demora um pouquinho, né? 2 segundos. E ele então deu essa expressão aqui para antiderivado. Lembrando que não tem a constante aqui, né? Integrais definidas ele também faz. E é praticamente a mesma coisa. Só que agora identificar os limites, né? Onde você vai integrar. E no caso do SymPy com uma tupla, né? Você vai entender aqui agora. smp.sqrt de x, né? Que é a função. Agora, vai chamar a mesma função integrate. Só que aqui antes a gente chamava só x, né? Que ele integra tudo. Aqui agora você vai abrir uma tupla. Você vai dizer que o x
aí de 0 até 1 ali, que é o pedido, né? x, 0,1 e fecha tudo. Ele então faz essa integral aqui de 0 até 1, né? Vamos a outra expressão aqui para ver. X à quinta, SMP, ESP(x), vezes, né? Ok, x à quinta, SMP, integrate, x à quinta, SMP, de x de 1 até t. Ah, aqui tem um detalhe, né? Veja que eu coloquei um t aí a mais, né? Outra expressão. Ele vai dar um erro, porque ele vai falar, ó, o t não está definido. Então você tem que definir o t, colocar outro símbolo, né? SMP symbols, e dizer que é um t, e mandar fazer. E ele então vai te dar a expressão com t para essa integral de 1 a t da função dx. Integrais impróprias ele também faz, né? Aqui é a cotangente A10, acho que é isso, smp.a10 de x dividido por 1 mais x quadrado. Ok, aí smp.integrate aqui de x indo a 0 até smp ou né, infinito, e ele então consegue resolver e te dar a expressão. Como ele é simbólico, né, ele não te dá um número quebrado, ele te dá umas expressões muito, muito interessantes para você conferir, principalmente se for exercício de livros que não tem resposta, isso ajuda muito. E sequências e séries que ele também é capaz de fazer. Então, sempre, né, você vai fazer a função, no caso ele vai dar, porque o n também não é definido, então você tem que definir como um símbolo, symbols n, aí ele escreve, e aqui agora você vai fazer o smp.sum, e novamente de 0 até smp ou que é infinito. Então é S maiúsculo. Alguma coisa aqui. Assim, eu não disse quem que vai, né? É o n é igual ao x. Então o n tem que ir de 0 até SMP infinito. E às vezes ele não resolve, você tem que pedir para ele fazer. Esse aqui é um dos casos, né? Você vê que ele simplesmente escreveu o somatório novamente. Você tem duas maneiras de fazer isso, ou pelo do it, ou pelo n, que é um pouco mais numérico, né? No do it eu acho que já vai dar conta. Então ele faz essa série aqui, você consegue ver se ela converge, ou se ela começa a dar alguma coisa muito estranha, porque provavelmente essa é uma série que diverge, né? Então ela é interessante para você pelo menos ter noção e às vezes fazer de forma analítica um pouco mais acertada, né? Buscar não perder tanto tempo fazendo testes que vão dar erro, né? Bom, e essa função aqui, né? Que é a inversa da secante, sempre a sec de n dividido por n elevado, vamos deixar aqui rational, né? Aquele rational a 1.11 por 10. E não, por 10. Ele fez aqui, né? A secante menos 1. E aqui então a soma disso do meu n indo de 0 até infinito não, ou
Aqui veja que ele não faz, né? Ele escreve novamente a função. Então você precisa pedir, né, para ele fazer do it. Vamos ver se ele faz. Ele não faz. Então a gente precisa de um outro método, que o que ele tem é o n. Vamos ver se ele demora para calcular. Ele deu algum erro. Diz que não é interável, né? E aí você então tem que interpretar esses resultados, ver se é uma função que vai extrapolar ou não, né, divergir ou não, e fazer sua maneira algébrica para identificar isso corretamente. Mas, como dá para ver, o SymPy aqui ele tem bastante forma de você utilizar ele resolve muita coisa, e depois eu faço aí para integrais duplas, triplas, superfícies, volumes, para a gente ver como é que faz isso com o SymPy.